Tudo jóia. Começar aqui a nossa conversa. Boa tarde a todos. Estou vendo que as pessoas estão entrando aqui, mas acho que a gente já pode começar em benefício aí do tempo. Eu sou Michele Zaua, eu sou gerente de comunicação corporativa da Ativos. Vou ser a mediadora desse bate-papo aqui, é uma conversa sobre gerenciamento de crise em comunicação em tempo de Covid-19. E antes de começarmos a conversa de fato aqui, eu queria só lembrar que é um bate-papo, tá, gente? Por favor, podem usar o chat para mandar as perguntas, eu vou acompanhando aqui, anotando, aí conforme os assuntos forem chegando, eu vou direcionando para os nossos debatedores, tá? Eu começo agradecendo o convite, congratulando a iniciativa da UDOP por criar esse espaço para a gente poder falar de comunicação. Vou agradecer também aqui os debatedores e apresentá-los, o Marcelo Speltz, gerente executivo de RH e comunicação da Wiza, a Amanda Moraes, que é coordenadora de comunicação corporativa da Raizen, nosso convidado Nicolas Vital, que é jornalista e consultor de comunicação, ele está à frente aí como curador do Lab de Comunicação para a Agro da Aberj, bem bacana essa iniciativa, né, Nicolas? O Nicolas tem mais de 15 anos de experiência, vai poder nos ajudar bastante aí nessa conversa. Ele trabalhou nas principais revistas de economia, negócios, agronegócios, Exames, Tu é Dinheiro, Dinheiro Rural, e tem aí um prêmio Abril de jornalismo de 2002. Então, acho que a gente tem um time bem bacana e acho que a conversa vai ser bem rica para essa troca aí. É uma horinha, vamos ver se a gente consegue, né, falar sobre tudo. Eu queria inclusive, começar dizendo isso, que é justamente, acho que a troca de experiências, né, os acertos e erros que a gente tem, é que faz a área de comunicação evoluir, né, não sei a opinião dos outros, mas como comunicação não é uma ciência exata, ela é muito subjetiva, a gente tem que lidar com diversos aspectos intangíveis, de percepção, experiência, reputação, credibilidade, e aí eu penso, assim, quando a gente tem um cenário tão crítico como o de agora, né, que combina, e aí me ajudem, retração da demanda do setor, desaceleração econômica, instabilidade política e, que mais? Agora uma reviravolta, acho que completa no âmbito social. Então, acho que a gente tem aí uma situação inédita e arrisco dizer que ninguém nunca passou por isso antes, né? É o que estamos chamando aí da tempestade perfeita. Mas aí, do ponto de vista de comunicação, quando a gente fala de gestão de crise, né, esses anos todos de experiência, tem algumas etapas que a gente acaba tendo que percorrer, eu imagino, né, identificar os públicos, priorizar, definir as mensagens, como é que a gente vai se comunicar com cada um deles, em que momento cada um deles tem que ser acionado, né, os canais que a gente vai usar. Então, a ideia é a gente percorrer um pouco algumas frentes de comunicação, alguns temas, falar sobre comunicação interna, endomarketing, redes sociais, imprensa, comunidades, assim, o que o tempo aí nos permitir, né, mas eu acho aqui que como primeiro tema que eu quero trazer para a conversa é a comunicação com os empregados, né, o endomarketing. Particularmente lá na Ativos, no primeiro momento, o foco foi o público interno. Eu imagino que tenha sido muito semelhante para todos também. Embora aí, paralelamente, foi necessário adequar as estratégias de comunicação em todas as outras frentes. Mas como o nosso setor está entre as atividades consideradas essenciais, acho que houve um grande cuidado para esclarecer as medidas preventivas para quem ia continuar nas atividades, as estruturas, né, as ferramentas, tudo que fosse necessário para aqueles que iam ficar em casa, trabalhando em suas casas. E aí, além disso, né, que a gente conversou um pouco antes sobre isso, que tem um volume muito grande de informações chegando, né, até as pessoas de imprensa, redes sociais, autoridades, e a gente sabe que o público, os nossos profissionais, eles confiam na empresa, né, nos canais de comunicação, a empresa é reconhecida como uma fonte oficial. E aí eu vou convidar a Amanda e o Marcelo para falar um pouquinho, né, compartilhar o ponto de vista deles, qual que é o papel da empresa, de fato, né,
de comunicação, papel de comunicação da empresa com os funcionários nesse momento, sabendo que existe também essa relação de confiança com a empresa, né? Então, até que ponto a gente pode avançar e não assumir também a comunicação que é de outras autoridades. Pode começar, Amanda? Pode sim. Antes de começar, focou muito nos funcionários, então lá no início, acho que há um mês e pouco atrás, quando começou essa questão do distanciamento social, né, muita gente ficar de casa, a gente produziu diversos, como nesse período, então assim, a gente, acima de tudo, precisava deixar os funcionários a par do que estava acontecendo, passar tranquilidade para eles também, explicar que o nosso setor era extremamente fundamental e que não podia parar, e tinha alguns funcionários que a gente estava iniciando a safra. O pessoal aqui está comentando que está travando. Vamos lá, então, Marcelo, pode falar? Eles falaram que a câmera da Amanda que está travada. Deixa eu só segurar um pouquinho, mas eu vou passar aqui para o Marcelo falar, então, enquanto a gente checa aqui a conexão da Amanda, tá? Marcelo, por favor, se puder dar seu ponto de vista. Começo agradecendo também a todo o time da UDOP pelo tema, né, e pelo convite. Dizer que para nós da UISA é um grande orgulho participar também desse webinar e no quadro de associados. A Amanda estava falando das ações da Raizen e conosco não é muito diferente. Acho que nesse momento a gente continua priorizando o que para a gente aqui é inegociável, que é falar a verdade. Então, acho que a sinceridade o tempo todo na comunicação é um grande diferencial. Afinal de contas, além de vivermos todo esse quadro atípico, né, nós temos que demonstrar efetivamente a segurança para os nossos funcionários, né, e começa pelos próprios funcionários da área de comunicação, né. Eu tenho o grato desafio de gerir não apenas a área de comunicação, mas a área de RH em todos os seus subsistemas, área de saúde, segurança. Então, eu vivo bastante intensamente todas as frentes. E aqui, na UISA, como é costume, né, tratar as coisas com verdade absoluta. Desde o início, nós fomos contando a verdade para os nossos funcionários, comunicando de maneira intensa, para dar segurança no processo, mostrando para cada um deles o porquê somos classificados como uma empresa de atividade essencial, né, e por que nós precisávamos contar com a força de trabalho deles e com um empenho constante, né, mas dessa vez de uma maneira multiplicada, porque além deles virem trabalhar de uma maneira segura, eles demonstrarem essa segurança que de dentro da empresa também para suas famílias, né, e para a sociedade em geral. Nós estamos aqui no interior do Mato Grosso, numa região de cidades praticamente e totalmente dependentes da usina. Então, além da comunicação com o nosso público, a comunicação com a comunidade foi muito importante. Mas acho que o primordial aqui, que a gente adotou desde o primeiro dia, é falar a verdade para todo mundo. Isso a gente combate um monte de fake news e esse excesso de informação que eu tenho certeza que nós vamos comentar ao longo desse bate-papo, né? Oi, obrigada, Marcela. Essa questão do engajamento realmente é um desafio, né? Eu vou voltar aqui para a Amanda para ela poder concluir o que ela estava falando, aí depois a gente continua aqui. Mas acho que o Marcelo ele trouxe muito, né? Os nossos funcionários eles precisam estar muito a par do que está acontecendo. Então a gente produziu diversos materiais para eles, tranquilizando, explicando todas as ações preventivas que a gente estava fazendo, seja nos escritórios, nos nossos terminais de distribuição, nos nossos postos, nas nossas usinas, né? Lembrando que a Raizen não está só no setor sucroenergético, mas também está no setor de distribuição de combustível, né? E comercialização também. Eu acho que, acima de tudo, né? Eu acho que para a gente ter essa comunicação transparente com os funcionários, acho que é fundamental a gente estar muito de mão dada com a liderança, né? Acho que agora, acima de tudo, a área de comunicação, ao meu ver, é extremamente estratégica, precisa, sim, sempre estar de mão dada muito com a alta liderança, com a presidência, os vice-presidentes, diretores,
Mas nesse momento de crise, isso é fundamental também, né? Para a gente estar muito a par, junto com eles, o que eles estão fazendo, providenciando esses materiais e compartilhando com as pessoas. O alinhamento de informações, de discurso, né? Exatamente. Ter uma unidade, acho que isso é fundamental também. Com certeza. Eu queria trazer agora, né, pensando para a gente percorrer algumas frentes desse alinhamento, né, de coerência com o discurso que a gente está trazendo aqui, e falar um pouco do digital. Acho que não tem como a gente não falar do digital nesse momento, porque está tudo em torno disso, né, de informações, e eu sei que tem um trabalho muito, muito intenso de todas as empresas, de manter os canais, os perfis nas redes sociais atualizados, ativos, né, sempre com informações. Só que aí chegou num momento que virou um tema só, né, os canais, a agenda de interesse nesses ambientes, inclusive das pessoas, virou um só. E aí eu queria ouvir um pouquinho aí, trazendo um pouco o Nicolas e a Amanda, do ponto de vista de consultor e também de estratégias, como conduzir, né, um canal, manter o canal vivo, mas conversar com as pessoas sem também estar alheio ao que está acontecendo no entorno, né, porque você não vai conseguir trazer alguns assuntos no momento em que as pessoas estão preocupadas com, né, suas questões pessoais, emprego, saúde, né, como trabalhar esses canais, não perder, porque também não é o caso de abandonar os canais, né, redirecionar a estratégia, como lidar com eles. Aí eu queria ouvir, começando aí com o Nicolas, para a sua primeira participação. Antes de qualquer coisa, obrigado a todos pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu acho que se teve uma coisa positiva aqui dessa crise, é que o mundo vai ser transformado para sempre, e ele vai ser cada vez mais digital. Você vê que as pessoas estão confinadas em casa, elas estão na frente do computador a maior parte do tempo, e se você não se comunicar com ela online, você não vai acessar mais essas pessoas. Isso tanto o teu consumidor, a sociedade, quanto os teus funcionários. Então, a transformação digital não tem volta mais. Agora, falando um pouquinho sobre os canais, eu sempre fui um pouco crítico da comunicação no agronegócio especificamente. Eu acho que o setor hoje, se ele é um pouco criticado pela sociedade, isso é muito por causa de uma comunicação ineficiente nas últimas décadas. E agora o agro, ele começa a se comunicar muito melhor, e já vem nessa era digital, né? Já passou pelo analógico, já foi pelo digital. E a prova maior disso é esse webinar que a gente está fazendo. Hoje a gente está usando uma ferramenta aqui que vai ser cada vez mais utilizada, que vai aumentar a possibilidade de fazer encontros como esses, porque, por exemplo, o Marcelo está no Mato Grosso, a Amanda está em Piracicaba, eu estou em São Paulo. Para a gente fazer um encontro desse em condições normais, seria muito difícil um encontro pessoal. Agora, esses encontros digitais são o novo normal, né, que o pessoal tem falado. Então, eu acho que a gente foi forçado a aderir a essas novas tecnologias, e eu acho que não tem mais volta essa questão. Então, eu prefiro olhar o cenário positivo. Apesar do cenário não estar bom, no geral, grande preocupação, a gente não sabe quando que isso vai voltar ao normal. Sob o ponto de vista da comunicação digital, tem sido ótimo, porque as pessoas estão vendo, na prática, como que funciona isso. Eu acho que realmente a questão digital acho que vai ganhar cada vez mais relevância, e principalmente a gente tem utilizado muito isso, né? E eu imagino que todas as empresas têm a sua programação e a sua linha editorial planejada, né? Só que o planejamento ele teve que ser bem dinâmico agora. E aí eu tenho conversado muito com as pessoas e todos, de fato, fizeram imediatamente isso, que foi interromper qualquer tipo de campanha institucional que estava acontecendo nos seus perfis digitais. Mesmo houve um momento de acompanhamento para entender até o que fazia sentido comunicar, né? Pensando justamente nisso, Nicolas, não dá para interromper, justamente agora que a gente está num momento positivo, né? Que está todo mundo, de fato, indo e conversando com seus públicos.
E essa questão de readequar a linha editorial, eu acho que foi muito importante para continuar com a credibilidade do veículo. Então, acho que tem que ser persistente, né, em manter os canais vivos, mas também ser suficientemente alerta para recuar no momento necessário. E eu notei mesmo que muitas empresas, não só no nosso setor, todos interromperam as campanhas institucionais para adequar, e eu senti que teve uma linha de aderência, muitas até reforçando a campanhas de preventivas e de segurança. Acho que isso é importante, não se fazer, né, não assumir de fato o papel social que a empresa tem ali, mas e adequando e fazendo força para algumas, né? Eu queria saber, ouvir aí o Marcelo, que a Amanda está se reconectando ali, logo mais ela sobe de novo, mas Marcelo, se você acha também, você sentiu isso, que houve um momento de apreensão, de observar, e aí de retomada, e eu acho que está todo mundo agora num mesmo discurso, né? Sem dúvida. Nós sabemos que não passou. Nós estamos em meio ao processo. E o Nicolas falou muito bem, se existia alguma empresa do agro ligada à commodity, que até então não se preocupava com interagir com o público, porque por si só o produto se vendia, isso ficou no passado. Então eu me arrisco a dizer que o mundo será um mundo antes do Covid-19 e após o Covid-19, onde o agro se reinventou. Se nós tínhamos muita tecnologia aplicada no campo, hoje nós estamos trazendo essa tecnologia para o nosso dia a dia. Então, quando que a gente falava que era possível nós nos encontrarmos dessa maneira se não fosse uma reunião presencial, né? Eu acho que, falando especificamente do setor, né, as usinas nós vamos nos interagir muito mais entre unidades e entre outras empresas, sem necessidade dos grandes deslocamentos. A maioria das usinas no Brasil, elas estão locadas em micro-regiões que são quase dependentes, né, da empresa. Então, a gente também usa o digital agora para fazer uma prestação de serviço público, né? Muitas vezes é o único canal da cidade, né? Às vezes não tem um jornal. Então, essa entrada no digital das empresas também é importante, não apenas para o público interno, mas para os funcionários que estão em home office ou distantes da unidade produtora, mas mais do que isso, prestando um serviço mesmo para a comunidade, e até para abafar um pouco esse bombardeio de informações, muitas vezes desconexas, e que vem para gerar pavor, né? O que eu queria trazer um pouco aí a opinião do Nicolas, né, que ele conversa com várias empresas, diferentes áreas do agro, se você acha que, não só no pós-pandemia, mas daqui a algum tempo já vai ser um ambiente receptivo para as empresas voltarem a trabalhar suas campanhas institucionais de valorização de valores, se vai fazer sentido ou ainda não. Eu tenho, né, vamos colocar em aberto. Muitas têm estratégias de médio e longo prazo. Isso vai ser retomado em algum momento, não tem como. Esses canais muito mais para acessar a sociedade muito mais facilmente. Mas o segundo ponto, que serve para todos, é que se tem um setor que vem se destacando nessa pandemia, é o agronegócio, porque é o setor que todo mundo temia a falta de alimento, a falta de insumo, o problema de distribuição. Isso não aconteceu. Isso só fortalece a importância do agronegócio, que sempre foi muito criticado pela sociedade urbana, mas agora está mostrando o seu valor na prática, porque se tivesse faltando alface, arroz, feijão no supermercado, as pessoas estariam numa situação muito, muito pior, e não é isso que está acontecendo. E em outros países mais desenvolvidos tem acontecido. A gente viu falta de alimento no Canadá, por exemplo, uma coisa que dificilmente as pessoas imaginariam.
Então, o que eu vejo aqui, sempre com esse olhar otimista, eu acho que é uma oportunidade para o agro mostrar na prática qual é a importância desse setor, que ele trabalha pela sociedade, que o setor não trabalha só para exportar e ganhar dinheiro, que ele tem sim uma importância social no país. Os preços, apesar de algum aumento que teve, não foi um aumento expressivo, foi mais um ajuste de oferta e demanda. Então, eu acho que daqui para frente, passada a pandemia, claro, as empresas vão retomar os seus assuntos específicos, mas o setor como um todo, ele ganha um fôlego novo para começar a se posicionar perante a sociedade sem esse preconceito que sempre existiu. Então, mais uma vez, é uma chance para o agro mostrar o seu valor para a sociedade. E aí, eu acho que um pouco aí tem a linha que o Marcelo estava falando, né, da relevância para a sociedade, para a comunidade. E aí eu queria trazer um pouco para essa... Agora foi a Michele que travou. E muitas vezes são cidades... Michele, cortou um pouquinho. Se você puder refazer a pergunta do começo. Claro, vou fazer. Inclusive, eu vendo que o Marcelo tá conectando também, né? A conexão acho que ficou um pouco ruim. Não, que... muitas vezes as usinas, é muito comum que as usinas estejam localizadas em cidades pequenas e não é incomum ser até a principal atividade industrial do local. Por isso as empresas acabam tendo uma relevância muito grande, uma credibilidade para conversar com as comunidades, que é o que o Marcelo estava falando, às vezes a cidade não tem imprensa estabelecida, né, não tem jornal, veículos, e tudo que acontece na usina é acompanhado pela comunidade. E aí a gente entra também num risco de que o que é uma crise geral, uma crise, né, que está acontecendo de várias esferas, pode correr o risco de se tornar uma crise de imagem da empresa. Por exemplo, né, as questões de continuar ou não operando. Isso eu acho que acabou virando um grande debate, por que está operando, esclarecer o que é uma atividade essencial, esclarecer aí o que está sendo feito para proteger e por quê. Então, assim, eu queria trazer um pouco aí, falando de comunidade, já que a gente está falando isso, né, de relevância, como que deve ser a comunicação e a interação, na opinião de vocês, nesse momento, de esclarecer, convencer, um pouco também se defender, né, olha, nós estamos tendo que operar, nós temos que operar, nós precisamos operar, mas, por outro lado, também aquele receio, né, mas está todo mundo entrando em isolamento, por que vocês estão funcionando? Então, como tem que ser a interação com as comunidades, inclusive, aí, sem entrar em muitos detalhes, mas se vocês quiserem trazer a questão da esfera pública, que às vezes acaba sendo contraditória com os nossos discursos, né? Eu vou começar com o Marcelo aí para falar. Marcelo, por favor. Como bem falado, né, bem frisado aqui, a responsabilidade das empresas nas comunidades locais. O Nicolas falou muito bem da questão do agro, dos preconceitos, né, que existiam, as quebras de barreira. Acho que está sendo a pandemia uma grande oportunidade, não é de transformarmos a nossa comunicação ou o que já fazíamos de bom, né, isso para a comunidade, dentro da empresa. Eu acho que nós nunca nos preocupamos tanto em falar coisas boas que nós já fazíamos. Então, muitas coisas que nós estamos fazendo hoje, as usinas já faziam. O nosso endomarketing talvez não fosse tão abrangente, ou ficava muito restrito ao nosso pequeno mundo de usina. Hoje, o mundo está conseguindo nos conhecer um pouco mais pelas diversas iniciativas que as empresas estão fazendo, né? Então, nós estamos divulgando campanhas, estamos reforçando o porquê o nosso produto é essencial, por que o etanol é essencial, por que nós fabricamos alimento, né? O açúcar é um alimento, nós passamos por todas as exigências do padrão de qualidade, né? Nós estamos presentes na mesa de todos os brasileiros, nós somos responsáveis pela locomoção, do ir e vir. Então, tudo isso nos torna ainda mais responsáveis, não só pela localidade que nós estamos, mas pelo país como um todo. Essa responsabilidade, esse cuidado que nós tínhamos dentro das empresas, agora extrapolou, né, pulou o muro,
pulou a cerca. E é essa influência que nós desenvolvemos e essa prestação desse serviço público que torna evidente o porquê nós somos essenciais, e o porquê nós não podemos parar, e porquê nós não vamos parar. Então, mesmo na questão pública, política, desinformação, estão ali as usinas de pé, na sua dificuldade, com seus profissionais engajados, passando os apertos que passa desde uma crise, desde 2008, que parece que nunca acaba para nós no setor, nós estamos ali em pé, e vamos continuar em pé. Né? E tem profissionais muito valorosos nesse mercado. E isso extrapola, isso que é bom. A crise só está potencializando o que a gente já é bom. Não, com certeza. O trabalho que foi construído, a gente tem que usar os créditos nesse momento, né? E, Nicolas, não sei se você concorda aí com essa questão de reforço, né? Eu concordo, e eu queria complementar também na questão da importância mesmo do setor, porque o agro não precisa entrar nessas questões políticas, nesses debates, que nem essa semana foi considerado serviço essencial, academia, e salão de beleza, o que gera um novo debate entre a sociedade. O agro não precisa entrar nessa. Todo mundo sabe que é um serviço essencial. A sociedade entende isso, porque uma coisa é você deixar de ir no cabeleireiro, a outra é você deixar de comer. E isso ninguém vai poder deixar de comer. Então, isso por si só já mostra a relevância do setor, a importância do setor, e não só do setor produtivo, mas também como da logística e da distribuição, e que tem funcionado perfeitamente. Esses profissionais, eles seguem trabalhando, mas com cuidados redobrados, e aí é onde que está a responsabilidade das empresas. Elas seguem operando, mas elas também têm esse desafio de garantir a segurança dos seus funcionários. Então, o que eu tenho visto, muitas empresas têm reduzido a carga, o número de funcionários nos turnos, abrindo um turno novo para espaçar mais os funcionários. Ela tem adotado outras medidas de segurança, de higiene, o que gera uma série de custos também. Então, assim, não é que só porque é do agro continua operando normalmente. Não, ela tem essa vantagem, sim, de continuar operando, mas, claro, porque é necessário, mas ela também está sendo impactada, porque ela tem esses custos que não teria em condições normais. Mas o agro não deve entrar nesse debate, como não tenho visto nada em torno disso, e nem crítica, a sociedade não critica isso. O debate é quando fala-se em abrir uma academia, aí você vê muita gente a favor, contra, mas em relação à produção de alimentos, eu acho que é unanimidade, todo mundo quer que continue. E eu queria ir voltando, né, quando a gente falando, né, de reconhecer, e o Marcelo falou um pouco disso, e a gente em comunicação sempre fala que no momento da crise é hora de usar os créditos, né? Então, o trabalho contínuo, eu acho que empresas que já tinham canais estabelecidos nas suas comunidades, né, relacionamentos estabelecidos já vinham, não tiveram realmente, de fato, muitos questionamentos, né? A gente acompanhou um ou outro em algumas localidades, mas daí que a gente fala o trabalho preventivo, né? De ir trabalhando e muitos colocaram aqui a questão de comunicação interna e tal. Os nossos funcionários, as nossas equipes, os nossos profissionais são os grandes multiplicadores nesses ambientes, né? Então, acho que quanto mais alinhados eles estiverem, não sei se vocês concordam, com o discurso da empresa, com mais clareza as informações eles tiverem, eu acho que mais eles possam disseminar isso e serem aí aliados, né, nesse discurso. Amanda voltou. Voltei. Seja bem-vinda de volta, Amanda. Obrigada, meu computador deu um negócio chamado Lei de Murphy, né? Depois que a gente testa, a gente está em casa, tem esses desafios. Agora eu entrei pelo celular que meu computador não funciona mais. Ótimo, não, vou até passar a bola logo mais para você, que a gente está falando um pouco de como se fazer, como o setor ser reconhecido. E aí até a Daniela da Jales Machado trouxe aqui, né? Nos momentos, não só nos canais de uma forma geral.
o setor começou a entrar numa crise, teve a questão comercial, né, de preço de petróleo, redução do consumo do etanol, com os isolamentos, e aí a gente começou, como vamos trabalhar, quando todos os setores estão com certa dificuldade, que o Nicolas falou, alguns não precisam se defender tanto, mas mostrar a sua importância. E uma coisa que foi muito receptiva, e muitos estão trazendo também aqui no chat essa percepção, é que o fato do setor ter se mobilizado em torno da doação de álcool, que era uma ajuda direta, né, no combate à pandemia, foi muito bem recebida. E aí, Amanda, queria ouvir um pouco você, como você trabalhou também na imprensa, a imprensa foi receptiva também a isso, né? A gente notou isso para se mostrar valer a importância de continuar operando, não só, né, os ganhos de emprego, desenvolvimento local, movimentação da economia local, mas também essa relevância para o país e para o momento. Se você puder entrar, vamos lá. Então, a gente fez, na verdade, a Raiz, ela fez diversas ações, né, para esse momento. Então, assim, a gente fez doação aí de mais de 1 milhão de litros de etanol, de álcool 70, né. Eu vou pegar até minha colinha aqui. Foram 98 hospitais, contemplando 76 cidades em 7 estados. Além disso, a gente fez parceria também colaborativas com grandes empresas, né, como a Natura, como a IP, como a CCR, fizemos doação para toda a rede Droga Raia, então eles iam vender o álcool 70 que a gente doou para eles, e todo o lucro dessa venda ia ser doado para iniciativas de combate ao vírus. Fizemos ações também nos nossos postos Shell, e tudo isso, assim, no final do dia a gente conseguiu contar uma história bonita, e que a imprensa comprou muito bem, né? Então a gente conseguiu, a gente saiu no Jornal Nacional 2 vezes, a gente saiu como Raizen, a gente foi mencionado dentro da matéria da IP também, a gente está conseguindo emplacar também algumas coisas aí em outros, alguns jornais locais, né? Porque realmente acho que todo mundo fazendo uma força, a gente consegue atingir um resultado positivo. E aí eu vou convidar o Nicolas para falar. Nicolas, isso que a Amanda falou também é uma coisa excepcional, né? A postura da imprensa mudou, o Jornal Nacional começou a falar de marcas, né? O Valor Econômico abriu uma sessão para trazer iniciativas da empresa nesse sentido. Tem colunas, aí queria que você comentasse um pouco isso, essa good vibe, né? Esse movimento positivo que atingiu a imprensa também. Como que você está vendo aí essas linhas editoriais, essas mudanças? Para o agro sair bem no Jornal Nacional, precisa de uma pandemia mesmo, porque isso foi uma coisa inédita, e eu tenho acompanhado outras empresas também. Eu vi recentemente o Marfrig, eu vi algumas empresas do agro já. Nesse momento, no início principalmente, que tinha aquela crise do álcool gel, as empresas do setor sucroenergético se destacaram, né? Porque eu vi várias iniciativas, assim como da Raizen, outras empresas também fazendo, a Ambev, que não tem nada a ver, também entrando nesse esforço. Eu acho que essa é uma ação de responsabilidade social corporativa muito pertinente nesse momento, porque as empresas já têm as suas ações, normalmente, e elas só tiveram que fazer uma adaptação. Elas já investem regularmente em ações do tipo e direcionaram os esforços nesse sentido. É muito positivo, isso pega muito bem com a sociedade, as pessoas começam a reconhecer valor na marca, porque, igual a Amanda estava dizendo, foi distribuído no posto Shell. Para um cidadão comum, tanto faz abastecer no Shell, ou no Ipiranga, ou em qualquer outra bandeira, ele vai abastecer onde estiver mais perto ali, onde o preço for mais razoável. Agora, ação desse tipo estimula o consumidor a procurar o posto Shell. Ele vai falar, não, eu estou indo lá porque lá eles estão fazendo essa campanha e parte do que eu vou contribuir com isso, abastecendo lá, porque isso vai fazer a roda girar mais. Então, assim, na prática, isso funciona. Então, aí eu e não uma mudança até que a gente teve, né? até assim, você falando de posto, mas a gente teve uma mudança muito grande nas nossas lojas de conveniência. A gente passou a vender produtos de limpeza. Então, assim, né, isso não é comum, né, numa loja de conveniência, né, vender. Então, a gente passou a vender muito produto também de higiene e de limpeza nas nossas lojas, justamente a gente procurou trabalhar de um jeito diferente nesse período. Exatamente. Eu acho que, assim, que são oportunidades que surgem. As empresas, elas não são ONGs também, elas precisam se
enfim, se transformar nesse meio do caminho. É o famoso trocar o pneu com o carro andando. Então, se porventura as lojas de conveniência estão vendendo menos cerveja, eles vão ter que compensar isso vendendo produto de limpeza, que é o que as pessoas estão procurando no momento. Então, eu acho que assim, esse momento é de muita oportunidade. As pessoas, tanto na parte da comunicação, quanto na parte de negócios mesmo. Eu acho que todas as empresas vão passar por essa transformação. Não, com certeza. Acho que a questão de adaptar é fundamental. Acho que em todos os setores, né? As empresas tiveram que se adaptar e readequar mix de produtos, né? Produtos, vendas. E aí eu queria até retomar um pouco, falando dessa questão de adaptar e ser dinâmico, que as pessoas estão trazendo muitas questões de público interno. De fato, não entramos ainda numa, entre aspas, velocidade de cruzeiro, né? As empresas continuam preocupadas aí com seu reequilíbrio financeiro, a questão comercial, e aí vem uma questão de como tratar desses assuntos internos. Aí eu queria convidar o Marcelo, porque ele tem os dois chapéus, né, de comunicação e de pessoas também, de como lidar com esses assuntos e manter a motivação junto aos públicos internos. Inclusive, aqui uma coisa bem específica, que algumas empresas já estão, de fato, revendo a redução de jornada e de salários, né, e como manter, não criar também pânico, mostrar que é uma visão de longo prazo, né, que estamos fazendo algumas medidas, estão acontecendo agora, para que a empresa consiga ter uma tranquilidade de retomada. Então, como que você tem lidado aí com essas questões internamente de boatos, de informação transparente, né, e direta, e mesmo também com questões de casos? Não sei se vocês disponibilizaram algum canal específico para que as empresas, os funcionários pudessem se comunicar, e compartilhando um pouco da experiência ali na Ativos. Foi um trabalho bem de formiguinha para explicar para as pessoas que tiverem qualquer tipo de sintoma ou preocupação, um canal com a equipe médica para que, né, elas recebessem orientações diretas, até com questões de planos de saúde, telemedicina, quais são os recursos disponíveis para as pessoas, especificamente no caso de um contágio mesmo. Então, tem essas duas coisas aí, fique à vontade para começar quando você acha que faz sentido, Marcelo. Bem abrangente, Michele. Mas, assim, nós que somos do setor, e talvez infelizmente, né, a gente se acostumou com margens muito apertadas. Então, os nossos produtos, comercialmente, têm margens extremamente apertadas. Então, nós nos reinventamos sempre, e não deve ser diferente na empresa de todos, né, que estão nos assistindo. Nós somos sempre desafiados a fazer coisas novas, visando a redução, para que a gente tente melhorar as nossas margens. E isso, quando você tem uma comunicação verdadeira, olho no olho, com uma equipe de comunicação efetivamente engajada com o negócio, por isso eu acho muito importante as empresas sempre valorizar essa área de comunicação, os profissionais de comunicação, e trazer sempre para perto da linha da estratégia. Porque você, estando próximo da estratégia da empresa, você consegue, com velocidade, contar para os funcionários o que está acontecendo de verdade. E aí você, né, mitiga o que popularmente é chamado de rádio peão. Então, se a empresa tem a velocidade de informar o que está acontecendo e o que ela precisa dos funcionários, o engajamento que precisa, a tendência é que a reação seja muito mais rápida. É por isso que tem que ser muito bem escolhido, e eu falo que a gente, a cada dia, está descobrindo isso. As empresas precisam utilizar canais diferentes para públicos diferentes. A mesma coisa que eu escrevo no LinkedIn não é o mesmo que eu vou escrever no Facebook, não é a mesma coisa que eu vou comunicar internamente. Tem hora que é importante usar o bom e velho mural, tem hora que nós vamos evoluir para uma TV corporativa, né, ou qualquer outra situação. Aqui na Wiza, nós fizemos uma parceria muito forte com a área de TI. E, né, eu vi uma das perguntas no chat se nós tivemos caso confirmado de Covid nas empresas. Aqui na Wiza, graças a Deus, não tivemos, mas nós disponibilizamos um chat para os funcionários se informarem. Então, ali nós buscamos
nós criamos um aplicativo onde os funcionários interagem com o nosso atendente virtual, né, por WhatsApp, e ele vai trazendo informações de fontes oficiais do governo. Então, olha, estou sentindo febre, o que eu faço? Eu procuro a saúde pública? Não procuro? Fora isso, a gente tem divulgado muito qualquer início de sintoma ou dúvida que busca a nossa área médica, que busca os profissionais internos e que nós vamos dirigir da melhor maneira. Então, toda essa questão, né, essa velocidade da comunicação, esse investimento, essa valorização do profissional da comunicação, tem feito as nossas empresas, o nosso setor, sair na frente de um monte de necessidades. E isso é o positivo. Eu falo que a informação, ela não é só eficaz na escrita. Nós temos diversos tipos de maneiras de nos comunicar, né? E o não verbal é muito forte nesse momento. Então, nós temos que engajar os times, na dúvida de todo mundo, né, na dúvida dos líderes. Nós temos que não adianta você vender que não precisa estar em pânico e todo mundo está correndo pelo corredor. Né? Então, todo mundo tem que estar muito olho no olho, de braços dados, e esse engajamento é o que faz a diferença, é o que faz o nosso setor viver, sobreviver e dar exemplo. E não é só na distribuição de etanol. Não é só isso, tem quantas empresas estão se reinventando, não são especialistas em fazer, por exemplo, máscara de proteção facial, estão lá, né, fazendo ações de doação de máscara, de proteção facial. Quantas coisas nós estamos nos reinventando e quantos novos produtos vai sair de uma usina, pode ter certeza. Eu acho que sim, essa questão do leque, né, de frentes, ele tem que funcionar, pode parecer complexo para quem está acompanhando aqui na área, mas funciona, né, você delegando a questão dos líderes falando com suas equipes diretamente, fortalecendo os canais que foram criados, eu acho que o Marcelo tem toda a razão, isso é fundamental. A parceria digital, de fato, tem sentido isso, quero ver até um pouco a Amanda, os recursos digitais têm ajudado muito, né, no caso, assim, intranet, a gente na Ativos, aí a equipe que cuida dessa área digital, concentrando todas as informações na intranet em um único ambiente, desde recursos para você trabalhar no home office, até como usar máscara, como proceder se eu tiver alguma necessidade de apoio médico, mesmo que não seja relacionada a coronavírus. Então, assim, de fato, a empresa acabou assumindo, por conta, né, da responsabilidade e reconhecimento, várias frentes, né, e Amanda, não sei se foi assim também lá no seu ambiente, mas a empresa acabou assumindo orientações, pensando aí, né, também que isso impactaria na própria atividade da empresa, se foi isso também. Sim, foi. A gente fez um passo ousado, eu acho, como comunicação, que nós fizemos o lançamento de um canal novo no meio dessa pandemia. Então, a gente fez o lançamento do nosso Workplace, que é estilo um Facebook interno para funcionário. A gente lançou ele agora no dia 1º de abril. Então, demos acesso para todos os funcionários desse primeiro momento que tem e-mail. Então, são cerca aí de 14 mil funcionários que estão com acesso ao Workplace. E está sendo muito legal, porque a gente está criando vários grupos. Então, tem o grupo, por exemplo, Quarentene-se com a gente. E aí tem várias dicas assim, mãe que está com o filho em casa, o que está fazendo, dica de brincadeira, dica de alongamento, assim, dicas de como trabalhar melhor no home office, o pessoal das operações. Então a gente criou também as páginas, grupos das vice-presidências, e eles estão fazendo bastante divulgações de segurança, né, como é que eles estão trabalhando nesse novo momento. E hoje está tendo o primeiro evento num formato diferente, que é o Dia da Segurança, que é um evento que a gente faz todo ano, 2 vezes ao ano, que a gente para 100% das nossas operações para falar de segurança. E aí a gente teve um desafio muito grande, né? Porque normalmente a gente reúne lá 400, 500 pessoas em um único lugar para falar sobre segurança. E nesse momento agora a gente não pode fazer mais uma grande reunião, e eu tenho grande parte das pessoas também trabalhando home office. Então a gente teve que reestruturar, fazer um novo planejamento, né, dessa campanha, com speeches aí super direcionados aí no máximo até 10 pessoas. Lá no Workplace hoje a gente fez uma live do nosso presidente hoje às 9 horas da manhã com recorde de acesso.
Então foi a primeira live do nosso novo canal, a gente ficou super contente. Ao longo do dia agora, a gente está vendo o pessoal postando vídeo, foto, fazendo engajamento na área agrícola, na área industrial, nos escritórios, os líderes fazendo reuniões virtuais com seus times, falando de segurança. Então, assim, a gente teve que se adaptar, né? Eu acho que, olhando o copo cheio, né, acho que a gente está estimulando muito mais a nossa criatividade, né? Já que não dá para fazer do jeito de sempre, vamos pensar de um jeito diferente e que está ficando tão legal ou até mais legal do que antes. Essa questão das campanhas, acho muito bacana. Parabéns aí para vocês em manterem vivo, né? Com todas as dificuldades. E aí eu trazendo aqui até o comentário do Mário Campos e puxar essa questão que ele pergunta, né? Como vamos trabalhar em rede, movimentando esse exército, em torno, né, nessa questão do sucro energético. E aí eu vou aproveitar o gancho aqui para falar, não sei se todo mundo conhece, da campanha que a UDOP, e aí várias entidades também estão juntos com a gente para fazer esse movimento do abasteça com etanol. Né? O Rogério vai pedir para ele postar aqui no chat o link para as pessoas acessarem aí um pouco o que está sendo essa mobilização e as peças de comunicação para incentivar as pessoas no uso e mobilizar essa rede. Aí eu vou convidar o Nicolas aqui para falar com esse olhar de mercado que ele tem de geral, qual a efetividade, como ele sente essa mobilização para tentar sensibilizar. E aí, a questão da rede para o uso do etanol. Aí a gente tem até alguns argumentos bem importantes, a questão ambiental também, né, está trazendo muito, que a gente não quer abandonar esse ganho ambiental que foi trazido. O etanol é uma opção para que esses ganhos relacionados a emissões, eles se mantenham. Como você vê, assim, a gente fazer uma campanha dessa, efetividade, como podemos ser mais eficazes nessa questão também? De mobilização e sensibilização, engajamento da população, porque isso é uma questão de consumidor, né, vai direto na veia, abasteça com etanol, ajude um setor, se você é da região, ajude a indústria local, se você não é de uma grande metrópole, ajude a manter a qualidade do ar, como que você está vendo aí essa movimentação do setor? Eu não conheço a campanha especificamente, mas eu tenho acompanhado outras campanhas que o setor já tem feito. Os argumentos do etanol, eles são imbatíveis. É um combustível renovável, que é 100% nacional, que ele não polui, enfim, o carro até anda mais, dá mais potência. Agora, é um setor que tem sido prejudicado por fatores externos há muito tempo. Quando tinha tudo para decolar o etanol, surge o tal do pré-sal, que aí acaba com tudo, a política do país muda, e o setor que paga o preço, o setor que estava investindo bilhões de reais, o Brasil deveria ter abraçado o etanol naquela época, e feito uma campanha desde então, mas, infelizmente, por causa da política, né, de decisões políticas, a tecnologia foi deixada de lado. Muito bem, passado todo esse tempo, aí o setor demora, né, para se recuperar de uma crise desse tamanho. Recentemente, a coisa estava ficando já se estabilizando um pouco mais. Aí, o preço do barril do petróleo vai para $20. E aí que está o ponto, porque assim, a gente pode ter muitos bons argumentos, e o setor tem. Agora, é muito difícil você brigar contra o preço. A maioria do consumidor no Brasil, ele não é engajado. Tem muita gente no Brasil que ele vai lá, ele faz a conta, ele vê na bomba. Bom, a gasolina baixou, tá valendo a pena, eu vou botar gasolina, não tô nem aí. Então, eu acho que essa campanha, ela tem que ser muito bem feita. Eu vejo com muito bons olhos essa união do setor, porque precisa ser uma coisa de setorial mesmo, porque não adianta uma empresa falar num aspecto, outra falar de outro, tem que ser um discurso uniforme para conscientizar realmente a população. Mais uma vez, os pontos são ótimos. É um renovável, ele é mais sustentável, ele é um produto 100% nacional, que ajuda, que gera emprego aqui dentro do Brasil, a gente reduz a dependência do petróleo, que é um produto importado, que está também atrelado ao dólar. Então, assim, só tem pontos positivos. O único ponto negativo é o preço na bomba, que
ficou, assim, perdeu competitividade diante de um problema externo, enfim, o Brasil não tem nada a ver com isso, o setor sucroenergético não tem nada a ver com isso, uma briga de Rússia, China, Estados Unidos, e aí quem paga o pato são as indústrias de etanol. Então, aí eu não sei se também vale, além da comunicação, uma conversa, enfim, lobby, né, com o governo, para tentar ver alguma coisa, porque o setor emprega dezenas de milhares de pessoas, então, assim, não é qualquer setorzinho. Então, mas é uma luta difícil, enquanto esse petróleo estiver baixo, convencer mesmo o consumidor lá na ponta de que, não, eu vou pagar um pouco mais em nome da sustentabilidade dos empregos, da eficiência. Então, é uma luta inglória, mas não pode desistir, tem que seguir nessa linha, e em conjunto é muito mais forte, né? Não, com certeza, eu acho que é complementar o nosso trabalho de engajamento, sensibilização, e tem que estar acompanhada aí do trabalho das equipes de relações governamentais e institucionais, no sentido de sensibilizar aí políticas de fato que contribuam para a redução de preço, né? E a comunicação, ela é fundamental também para o lobby e para relações governamentais, porque a gente tem que pensar que o político que está sentado lá na cadeira, ele não é um especialista em combustíveis, em energia, ele é um cidadão com conhecimentos como a maioria das pessoas. Então, a comunicação é fundamental para você empacotar essas informações de uma forma simples, com dados eficazes, em formatos inovadores, infográficos, vídeos, para que esse tomador de decisão lá em Brasília, ele se mobilize, porque ele também, não adianta você levar um calhamaço de informações, porque ele também não vai ler. Então, o menos é mais, né? Você precisa condensar tudo isso no menor espaço, em materiais de fácil acesso, fácil compreensão. Objetividade, né? Objetividade. Exato, porque esse político, ele vai ter que absorver tudo isso, e depois ele vai ter que repassar tudo isso, porque a hora que ele justificar uma eventual decisão dele, ele vai ter que comunicar também. E é aí que o discurso tem que ser simples, os dados têm que ser matadores, é isso, é a força da comunicação em todas as áreas. Comunicação vale para o médico, para o político, para o empresário e para o jornalista. Acho que esse é o maior desafio do setor. Eu queria... Oi. Se você me permite, só, aí fica um bom exemplo da necessidade da velocidade na comunicação. A gente sabe, infelizmente, tudo que vai numa dependência governamental, existe uma morosidade. Nós podemos ser muito mais rápidos via comunicação. Isso nós estamos fazendo. Então, até pouco tempo atrás, o etanol era bandeira simplesmente para o meio ambiente. Era melhor para o meio ambiente. O Nicolas, na fala dele, já citou várias outras partes boas do etanol e dos nossos produtos, e a UDOP constantemente está divulgando essa questão. Então, nós podemos, como brasileiros, né, com uma comunicação efetivamente direta, e sabendo tudo que tem de bom no nosso produto nacional, não depender da reação do governo e começar o consumo respeitoso por coisas que é nossa. Então, precisou sair de casa, preferencialmente abasteça com etanol, consuma os produtos nacionais. Então, nós podemos dar velocidade nessa tomada de decisão. E isso vem via comunicação. Eu acho que é um trabalho em conjunto, como a gente estava falando, né? Caminhando em conjunto. Só para encerrar aqui a última pergunta, que eu, de fato, acho muito importante, porque nós somos uma empresa agro, né? E o campo? Como é que aí, Marcelo e Amanda, vocês estão fazendo para que essas soluções digitais ou não digitais, como reforçar a comunicação com a equipe agrícola? Quer começar, Amanda? Bom, aqui o que a gente faz? A gente se apoia muito na liderança imediata, então a gente capacita muito, então normalmente a liderança imediata tem um telefone corporativo, né? Agora tem acesso ao workplace, tem acesso a um e-mail, então a gente faz de uma maneira muito simples alguns diálogos de segurança para ele, específicos aí sobre o tema, capacita a nossa liderança para que eles possam tirar eventuais dúvidas da operação, né? Outra coisa que a gente faz,
o bom e velho mural, cartaz mural, uma coisa que funciona, o pessoal da indústria. Para o pessoal do campo, a gente usa muito rádio, então rádio amador deles, de dia a dia de trabalho, então a gente criou vários momentos Covid, a gente mandou vários textinhos e a gente pede para que o pessoal da operação leia esses momentos aí algumas vezes ao dia. Então, dica como lavar a mão, a importância do distanciamento social, do uso da máscara, do uso do álcool em gel, e está funcionando super bem, né? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Como que a gente consegue falar com o pessoal da operação? Os recursos são mais escassos, então acho que por isso que é importante a gente se apoiar muito aí na liderança imediata. Marcelo? Nosso caso não foge tanto, a gente tem utilizado os tradicionais canais de mural, né, também WhatsApp, então é comum hoje o pessoal tem WhatsApp, tem acesso à rede social, então nós temos a nossa rede interna e também as redes sociais, então esses funcionários são estimulados para nos acompanhar por lá também. Utilizamos a força do rádio na comunicação, então nós fazemos pequenos textos também que são lidos no rádio para as nossas frentes de trabalho, mas, sem dúvida, o engajamento da nossa liderança, o engajamento do nosso time de saúde e segurança, o nosso engajamento do pessoal de comunicação se reinventando e sempre tentando acessar os públicos mais remotos, que estejam mais distantes da base da empresa, tem ocorrido. Então, a gente usa também os DDS, então a gente manda no caderno de DDS ações do Covid, porque nós estamos falando que nós reaprendemos desde lavar as mãos, né, de ter as nossas higienes básicas, quanto a nossa preocupação com a saúde emocional. Então, não para simplesmente no aspecto físico, né? A pandemia, ela não tem que ser cuidada só do físico, nós temos a questão da saúde mental. O que vai ser o depois? A insegurança. Você pode ter segurança no emprego, mas tem insegurança em casa, do vizinho tá infectado. Então, tudo isso a gente tem abordado aqui com muita maestria por esses times multidisciplinares que trabalham conosco. Não, que é isso, né? O multiuso. Como a Amanda falou, a gente está trabalhando mais em triplo, né, Amanda, com esses esforços aqui. Gente, teoricamente a nossa hora já encerrou, mas eu queria ali, para fechar, fazer um fechamento aqui, falando, né, da pandemia, do Covid, agradecer todo mundo que está aqui, mas antes eu queria ouvir cada um de vocês, que a gente tem falado assim, a gente está muito habituado de uma crise, entre aspas, tradicional, né, uma crise de imagem relacionada à empresa, ou até mesmo ao setor, um acidente, algum evento específico que a gente consegue trabalhar e colocar os nossos planos, né, nossos aprendizados em campo. Mas nesse caso a gente tem uma crise que afetou, como todo mundo falando aí, muitas esferas, né, a vida das empresas mudou, a vida das pessoas, os governos, as instituições, e aí eu queria, do ponto de vista de gestor de comunicação, até uma questão pessoal, né, de consultor de vocês, né, das pessoas de comunicação, que aspecto aí que chamou mais a sua atenção, né, seja aí nas relações, alguma questão técnica, prática, alguma coisa mais abrangente, enfim, fiquem à vontade para dizer aí o que chamou mais a atenção. Começar aí com a Amanda, por favor. Se dá para elencar um, né, Amanda? Então, eu acho que o fato, né, no caso, eu estou em casa, né, falando agora uma questão muito pessoal mesmo, né, eu acho que a gente tem o desafio também de a gente liderar à distância, né, a gente não ser daqueles gestor chato de ficar perguntando toda hora como é que tá, que a gente pessoalmente ali, a gente troca muito durante o dia, né, e a distância fica assim, putz, a gente tá, algumas coisas que a gente adotou, né, a gente só se liga por vídeo, a gente não se liga por telefone, porque eu acho que o fato de você ver o outro aproxima, o fato, o que eu tô notando, pelo menos na minha equipe, né, eu acho que agora tá melhor, mas no começo era uma questão de ansiedade, né, acho que estava todo mundo um pouco ansioso, o que ia acontecer, será que a gente ia voltar, será que não ia voltar, então acho que o fato da gente criar rotinas diferentes, no trabalho home office aqui, no meu caso,
ajudou bastante. Então, assim, quando a gente estava no escritório, a gente tomava o nosso cafezinho ali, 15 minutinhos ali todo dia, ou 2 vezes na semana, pra gente bater um papo, falar como é que foi o final de semana, falar de uma série que a gente está assistindo nova. Então, eu não cortei isso. Então, a gente chamou de Bom Dia Equipe, que aparece meu filho, aparece a esposa do meu funcionário, aparece o cachorro da outra, a gente mostra alguma coisa que a gente fez no final de semana, né? Uma tá fazendo macramê, a outra fez um bolo, então a gente mostra, assim, isso está ajudando muito. Eu acho que são 20 minutos aí que a gente faz 2 vezes na semana para a gente não falar de trabalho, e isso está dando uma aliviada, sabe, na tensão. E é uma coisa que, se vocês até puderem fazer, eu até recomendo para vocês fazerem aí pro time de vocês, que funciona muito bem, né? Além de, no final de todo mês, a gente procura fazer um happy hour aí com a equipe inteira, final do dia, para conversar, né? E para tirar um pouco essa tensão e também dar updates aí sobre a empresa, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Dar uma tranquilizada no pessoal. Eu senti isso também, fazer esse papel de curadoria das informações aí. Sem dúvida, reforçou a importância, né, como eu já falei, dessa área, né, de estar mais próximo, estar antenado às estratégias e conseguir disseminar com mais agilidade nos diferentes canais. Aqui, graças a Deus, a gente não tem brasileiro, isso ajuda na parte mental. Né? Então, o aceno, uma comunicação mais acolhedora, que possa confortar, né, e diminuir o temor, a ansiedade das pessoas, tudo isso tem sido muito, muito analisado pelo nosso time como uma estratégia do dia a dia. Então, isso a gente vem sendo desafiado e a gente vem respondendo à altura. Maravilha. E você, Nicolás, essa questão aí, porque a gente tem umas perspectivas diferentes, né, bacana, porque aí o home office não chegou lá na Wiz, então ele tem outros desafios, né, e aí no seu caso, como que você vê do ponto de vista de comunicação, nada vai voltar ao que era antes, né? Tá mutado, deixa eu abrir aqui para você. Aqui, voltou? Começando um pouco aqui da minha experiência pessoal, para mim não mudou muita coisa, porque eu já era home office 90% do tempo. Então, para mim, segue igual. Eu já utilizava muito os serviços de teleconferência, então isso só serviu para reforçar o meu discurso com os meus clientes, com os meus contatos, de que essa sim é uma ferramenta, e agora eles estão vendo a importância, porque eu não moro no centro de São Paulo, eu moro numa outra cidade aqui perto, então eu acabava tendo que me deslocar para fazer uma reunião na Avenida Paulista, eu perdia 3 horas do meu dia só dentro do carro, em deslocamento. Então, para mim, tem sido muito mais produtivo esse modelo. Agora, voltando à questão da comunicação e do agro como um todo, eu reforço, eu vejo, se teve alguém que saiu ganhando, ou um setor que saiu ganhando com essa pandemia, com esse novo cenário, é o agronegócio. É um setor que sempre foi muito pouco valorizado pela sociedade, apesar do trabalho fantástico que sempre fez, de garantir alimento em quantidade, qualidade e preço baixo para a população, só que as pessoas nunca reconheceram isso, e agora esse cenário serviu para mostrar a força do setor e mostrar que é um setor fundamental e que, enfim, não dá para viver sem. Então, o que eu espero? Que passada essa tempestade, espero logo, que as pessoas passem a não criticar, pelo menos, mais, já é um bom caminho. Mas que, enfim, que reconheçam o trabalho desde o produtor rural até da agroindústria também, que é fundamental para tornar os alimentos, enfim, todos os produtos acessíveis aos consumidores finais. E, em termos de comunicação, espero também que, assim, as empresas do agro já perceberam que a comunicação, ela não morde, que ela tem que ser utilizada e já estão vendo da melhor forma, através das novas tecnologias, que você não precisa fazer grandes esforços, que você consegue fazer eventos bacanas, como esse que a gente está fazendo hoje, sem as pessoas saírem de casa. É muito
é simples, claro que demanda uma organização, mas se você tirar um tempinho, dá para fazer, não custa dinheiro para você fazer isso, custa tempo das pessoas, mas quando você tem um assunto relevante para debater, você consegue atrair boas pessoas para discutir, você consegue atrair muita gente para assistir também, que nesse tempo de home office as pessoas estão em casa, então elas conseguem administrar melhor o tempo, então elas conseguem tirar 1 hora aqui no meio da tarde para assistir isso aqui, no fim, está aprendendo, está se informando, não vai ter perda nenhuma, todo mundo sai ganhando. Então, espero que o agro passe a ver isso, passe a ver a comunicação com carinho um pouco maior, não só nos momentos de crise, e eu estou otimista, eu acho que o agro sai fortalecido dessa crise. Tá, bom, e pegando aí esse gancho para encerrar, e também dos muitos comunitários, já que a gente está falando, né, em trabalhos coletivos, mobilizações, força-tarefa e união, eu acho que quanto mais a gente se unir também nessa questão do fortalecimento do etanol, todo mundo falando assim, é o valor, não é o preço agora, né, a gente precisa, o nosso desafio do ponto de vista de comunicação é a questão do valor, eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais para trabalhar nesse sentido. Estou aqui, vou agradecer aqui tem muita gente aqui, Biosul, Cifaeg, Ismaig, todo mundo nessa força-tarefa, que eu acho que é um momento de união, sim, da questão da valorização e reconhecimento, né, do que é. E, bom, vou agradecer, obrigada Marcelo, Amanda, Nicolas, obrigada a todo mundo que participou por esse momento, para a gente ficar 1 horinha, que é pouco, eu sei que tem muito mais, mas eu particularmente gostei bastante, viu, gente? Muito obrigada para todos, viu? E o Rogério, que se alguém quiser pegar algum ponto, alguma das dicas, ou vários comentários de várias empresas com várias ações que eles estão fazendo também, bem bacana ler também, quem puder, o chat, porque todo mundo aqui falando o que está fazendo, e a gente troca essa experiência também aqui. É isso, obrigada, viu, gente? Fiquem bem. Obrigada, viu? Obrigado. Até mais. Até a próxima.